Glória seja dada ao nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Vamos iniciar a nossa aula com oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, e que estamos aqui na Tua presença mais uma vez para ministrar esta aula. Que Tu possa estar, Senhor, também a abençoar, meu Pai, a cada irmão, a cada irmã que está, Senhor, a nos assistir, está conosco nesses dias em que nós estamos aqui, Pai, ministrando esta aula através das redes sociais. Senhor, que Tu possa abençoar cada lar, cada família neste momento, Pai. Deus, que Tu possa nos dar sabedoria e entendimento para cada dia nós aprendermos da Tua palavra, Senhor. E assim, meu Pai, me guarda. Oh Deus, possa me dar sabedoria para poder transmitir aos Teus filhos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, quero aqui desejar uma boa noite para os irmãos, né? Graças a Deus estamos aqui de novo, mais uma vez para ministrarmos mais uma lição, nosso terceiro trimestre de 2020. Hoje a lição é número 2, escolas escatológicas. Aí vamos ver aqui, irmãos, o que significa escolas escatológicas. Ou seja, nós vamos ver aqui vários pensamentos e teorias, né, de vários teólogos a respeito do que eles também têm os ensinamentos para nos dar e os pensamentos que são de acordo com a palavra de Deus, que são mais embasados nas Escrituras. Porque nós sabemos que hoje nós temos que examinar tudo, né? E saber se realmente, com relação ao ensino da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, se realmente o que estão ensinando é o que está na palavra de Deus. Então vamos ver aqui vários teólogos aqui, vamos ver aqui vários tipos de pensamentos, né? Que alguns amados irmãos, né, têm trago para nossos ensinamentos. Então vamos lá. A temática em foco diz assim: no estudo da escatologia bíblica, muitos teólogos e denominações se organizaram para construir seus posicionamentos. Como eu falei, né? Cada um tem o seu posicionamento, né? Cada teólogo, e principalmente com respeito a esse assunto sobre a escatologia, né? Eles construíram seus pensamentos. Deste modo, o correto entendimento da linha de pensamento que defendemos nos conduzirá a estabelecer firme a nossa fé. Então, nós temos que ter uma linha de pensamento que, claro, a Igreja Assembleia de Deus defende, né? Nós, a Igreja Assembleia de Deus, temos uma linha de pensamento que é uma das linhas mais corretas, de pensamento de teólogos que são bastante conceituados no nosso meio, tá bom? A leitura bíblica nós vamos fazer em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 50 ao 58. E diz assim: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém isto que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Certo? Então nós vamos à nossa introdução. Quero que você preste bem atenção. Olha aqui. Em relação às escolas escatológicas, né, abordaremos as principais visões com relação à ordem dos acontecimentos, dos eventos relacionados ao que? Ao arrebatamento, né? Aqui ó, a gente vê aqui sobre as escolas escatológicas. Vamos ver aqui as visões, por exemplo. A visão que nós da Igreja Assembleia de Deus nós defendemos, né? Os teólogos defendem. Primeiro tem o arrebatamento, né? Olha aqui, o arrebatamento, certo? A ordem. Depois a grande tribulação, certo? A igreja arrebatada, tem a grande tribulação. Aí logo depois da grande tribulação tem a vinda de Jesus em glória, certo? Depois tem o milênio, logo após novos céus e nova terra, certo? Esse é um dos cronogramas, né? São a relação de acontecimentos que a escatologia, né, que nós pregamos e ensinamos a respeito da escatologia. Nessa ordem, certo? Então, irmãos, antes de começar, é bom ressaltar que este assunto é muito complexo. Portanto, as divergências teológicas são grandes entre a maioria dos teólogos renomados. Irmãos, vale salientar o seguinte, que o ponto de vista escatológico, certo? Ele não determina a minha salvação e a sua salvação. Eu creio que o arrebatamento vai ser só depois da grande tribulação. Tem uns que sustentam essa linha de pensamento. Outros dizem que o arrebatamento vai ser antes. Outros dizem que não vai ter milênio, certo? Ou seja, independente daquele que, né, tem o seu ponto de vista, não vai, irmãos. Se eu não acreditar que há milênio, eu vou para o céu? Vai para o céu. Por quê? Porque a sua linha de pensamento não vai interferir, certo, na sua salvação, na minha salvação, certo? Então nós vamos abordar aqui a linha de pensamento mais coerente e mais, vamos dizer assim, que mais se aproxima ao que as escrituras nos ensinam, certo? Então não se preocupe quer dizer que fulano prega outra linha de pensamento, ele vai ser salvo? Vai ser salvo. Isso aí não influencia, certo? Não determina a salvação de ninguém. São linhas de pensamento, certo? Então, para nós vermos aqui, nós vamos ver aqui alguns teólogos, né? O Norman Geisler, né? É um pré-milenista, dispensacionalista. Aí você diz assim, o que é o dispensacionalismo? Nós vamos abordar esse tema, irmãos, na próxima lição, certo? Não vamos nos ater ao que é o dispensacionalismo, certo? O Norman Geisler, né? Geisler, ele é um grande teólogo, certo? Um grande teólogo norte-americano, muito conceituado lá nos Estados Unidos, certo? Ele é uma dos teólogos que defendem, certo, o arrebatamento da igreja, certo? Defendem o milênio. Nós vamos ver aqui as várias linhas de pensamento, né? Outras linhas de pensamento, e vamos comparar umas com as outras e ver qual que se mais adequa à palavra de Deus. Então, o Norman Geisler, né? Ele é um dos teólogos conceituados que defendem, certo, a nossa linha de pensamento, a mesma linha de pensamento da Igreja Assembleia de Deus. É para mostrar que não só são teólogos brasileiros, também são os americanos, né, teólogos americanos de outros lugares também, eles têm essa mesma linha de pensamento, alguns. Então tem também aí, o Wayne Grudem, né? O Wayne Grudem também é pré-milenista, certo, histórico. Ele também é um grande teólogo dos Estados Unidos, muito conceituado, né?
é um batista, é da Igreja Batista, e também é um pré-milenista, ou seja, ele é a favor, né, de que o milênio vai existir e depois do arrebatamento da igreja, certo? Nós vamos ver isso aí sobre o que é pré-milenismo lá na frente. Então, outro teólogo, né, tem aí o Hernandes Dias Lopes, né? Ele é amilenista, né? Então, vamos ver o que é o amilenista. Tem o pré-milenista e o amilenista. Ele é amilenista, né? Ele é da igreja presbiteriana, né? Um pastor muito conhecido, né? O Hernandes Dias Lopes, teólogo, que ele é a favor do amilenismo, certo? Nós vamos ver o que é amilenismo, né? O que é uma pessoa amilenista, certo? Lá na frente. E também aqui é o Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards, ele é um pós-milenista, é outra linha de pensamento também que nós vamos ver lá na frente a respeito de o que é ser, né, um milenista, um amilenista, um pré-milenista e um pós-milenista, certo? Se você não conhecesse os teólogos acima, vale a pena fazer uma breve pesquisa sobre eles e suas obras. Então, cada teólogo aí, né, se você quiser fazer uma pesquisa a respeito de cada teólogo, são homens, né, totalmente conhecidos na história, certo? Tanto atual, né? O Jonathan Edwards já é falecido, certo? Mas também deixou a sua biografia, né? Ele é um teólogo também, que deixou a sua linha de pensamento, certo? Então, só para a gente abordar alguns teólogos bem conceituados. Então nós vamos ressaltar aqui, amados irmãos, que o pré-milenismo, né? A Igreja, a Assembleia de Deus, defendida pela Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus defende o pré-milenismo dispensacionalista, certo? Então, aí o que é isso? Nós vamos aprender, vamos ter calma aqui lá na frente, certo? Vamos falar sobre dispensacionalismo na próxima lição. Então, uma coisa de cada vez para nós não nos atermos muito a certos assuntos. Então, o objetivo aqui é apresentar os principais pontos de vista da comunidade evangélica atual, fazer uma defesa do ponto de vista adotado pela maioria das igrejas evangélicas pentecostais. Então, como eu falei, irmãos, a Igreja Assembleia de Deus é pré-milenista, né, dispensacionalista. Então, o que é que prega o pré-milenismo dispensacionalista, né? Ou seja, é também pré-tribulacionista. O que é isso, pré-tribulacionista? É que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, a ordem, né? Nós vamos ver aqui, ó, é a morte e ressurreição de Jesus, né? Aí tem a era da igreja, certo? Depois da morte e ressurreição de Jesus, a era da igreja, que é a nossa era agora, que nós estamos passando, né? Depois da era da igreja vem o que? O arrebatamento, certo? Depois do arrebatamento vem a grande tribulação, né? 7 anos, né? 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação mesmo, real. E depois disso vem a volta de Jesus em glória, certo? Volta de Jesus em glória, sabe? Lembrando que no arrebatamento, irmãos, no arrebatamento, Jesus Cristo ele vai voltar, mas ninguém verá, porque só a igreja ele vai vir buscar a igreja e a igreja ela vai desaparecer. Jesus não vai aparecer nesse momento, certo? No momento do arrebatamento. Só depois da grande tribulação, que é a volta de Jesus, né? A segunda fase, né? Aí Jesus virá, como diz a Bíblia, todo olho o verá, né? Então Jesus virá para assim estabelecer um milênio aqui na terra, certo? Depois da volta de Jesus tem um milênio, depois o juízo final, né? O julgamento final e a eternidade, certo? Então é isso aqui, essa ordem cronológica que a Igreja Assembleia de Deus ela prega, certo? E também o ponto de vista adotado pela maioria das igrejas evangélicas, certo? É a nossa linha de pensamento que a comunidade evangélica, nós, né, que somos a comunidade evangélica, adotamos e ensinamos, certo? Vamos ver o que é o amilenismo. Ponto 1. Amilenismo. Conceito de amilenismo, certo?
Antes de falar sobre amilenismo, a palavra amilenismo, isso a quer dizer não, né? Milenismo, milênio. Então, essa linha de pensamento, né, ensina que aqui na Terra não terá aquele milênio propriamente dito, físico, certo? E o que é que ele prega, irmão Pedro, a respeito do milênio? Que eles estão dizendo que não vai ter milênio. Não necessariamente que não vai ter milênio, vai ter milênio, mas eles pregam que o milênio já está acontecendo. Olha só essa linha de pensamento, que o milênio já está acontecendo e que a igreja já está passando por esse milênio, certo? E nós vamos ver se essa linha de pensamento tem um embasamento nas escrituras. Então aqui os defensores do amilenismo afirmam que não vai existir um período de 1000 anos aqui na Terra com Cristo reinando e Satanás preso. Eles não acreditam nisso. O que é que eles acreditam? Aí você diz assim, mas no Apocalipse não fala que Satanás será preso por 1000 anos. Lá eles dizem que Satanás já está preso. Como assim já está preso? Essa linha de pensamento diz que Satanás já está preso na questão de ter as suas ações limitadas. Ou seja, através de quê? Da igreja que está aqui na Terra, através do evangelho sendo pregado, está limitando a ação de Satanás aqui. Se ele vai ser solto depois disso, para realmente fazer a maldade que ele quer fazer. Mas isso aí nós já vemos que essa linha de pensamento não tem aí um embasamento bíblico a respeito disso, porque nós sabemos que Satanás ele está fazendo, não está preso, ele está solto, certo? E está fazendo aí a maldade que ele por enquanto está fazendo até ele ser preso. Então vale salientar que a gente falar sobre essa linha de pensamento para nós fazermos algumas comparações do que realmente tem cabimento e o que não tem cabimento nas escrituras, certo? De acordo com o amilenismo, o milênio está acontecendo agora e é a presente era da igreja, né? Como eu falei, eles dizem que o milênio está acontecendo e que a igreja está reinando com Cristo. Quem é essa igreja? A igreja que já morreu, né? Os mortos que morreram em Cristo antes, no passado e hoje estão reinando com Cristo lá no céu, certo? Isso é uma linha de pensamento que não tem muito embasamento. Neste caso, Satanás já está preso, ou seja, sua ação está limitada. Como eu falei, né? Dizem que Satanás não pode fazer o que ele quer fazer, porque a ação dele está limitada por conta da igreja, por conta do evangelho, certo? Então, é o que eles dizem, né? E os salvos, né? Aqui a gente fala, né? Que falou a respeito do Cristo reino no céu juntamente com os salvos que já morreram, né? Os salvos que já morreram estão reinando lá com Cristo. Isso é um ponto de vista milenista, que vale a pena a gente, assim, só para a gente dar uma abordagem a respeito do pensamento deles, né? Este ponto de vista é o mais simples de todos quando se trata de escatologia, certo? Segundo seus defensores, no fim dos tempos. Então, olha só o que é que eles dizem. Diz que Jesus vem, ressuscita os salvos e os ímpios, né? Ele é o mais simples possível essa linha de pensamento. Não vai ter arrebatamento, certo? Não vai ter grande tribulação, para essa linha de pensamento. Jesus vem, ressuscita os salvos e os ímpios, né? Realiza o tribunal para premiar os salvos, depois realizará o juízo final para condenar os ímpios e pronto, certo? Aqui, que quando condena os ímpios, né? Depois os ímpios serão lançados no lago de fogo e os salvos irão habitar na Nova Jerusalém. Então, para eles não vai ter o milênio, né? Que reina na terra, né? Juntamente com os salvos, não vai ter grande tribulação, não vai ter arrebatamento. Então, a linha de pensamento mais simples que eles abordaram, né? Mas nós sabemos que essa linha de pensamento, como eu já falei,
não tem muito cabimento, né? Vamos ver aqui na frente. Em que se fundamenta o amilenismo? Nós vamos ver aqui. Segundo os amilenistas, apenas uma passagem que fala explicitamente do milênio, né? Dessa forma, não faz sentido usá-la para sustentar um acontecimento literal. Fala de Apocalipse capítulo 20, né? Que fala lá. Eu vou até ler aqui um versículo, se você quiser também abrir, certo? Em Apocalipse no capítulo 20, que fala sobre o milênio, né? É que Satanás será preso por 1000 anos e aí Jesus Cristo vai reinar na terra, né? Com a igreja, né? Que foi arrebatada, e também aqueles que fizeram parte da grande tribulação e foram salvos, certo? Então, só para a gente aqui ler Apocalipse, só para a gente aqui ver essa passagem, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20, versículo 1 ao 10. Aí fala assim, no versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo e fechou por um selo sobre ele, né? Aí lá na frente, aí fala sobre, no versículo 5, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram 1000 anos, esta é a primeira ressurreição, né? Que fala sobre a primeira e a segunda ressurreição. Então nós sabemos que lá em Daniel capítulo 12 e versículo 2, né, mostra claramente os que são da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. A primeira ressurreição vai acontecer quando acontecer o arrebatamento da igreja, né? A Bíblia diz que os salvos, diz a Bíblia que os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Então essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição para a condenação eterna, ou seja, aqueles salvos que morreram sem Cristo vão esperar até o dia do juízo final. Está lá em Daniel capítulo 12, verso 2. Diz lá que uns ressuscitaram para a vida eterna, outro para a vergonha e desprezo eterno, certo? São as duas ressurreições. Então, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, né? Que são os salvos, certo? Aí fala no versículo 7, quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto e sairá para enganar as nações, né? O diabo foi lançado no lago de fogo, até onde arde fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todo o sangue. Então, só para a gente mostrar aqui, apenas uma passagem que explicitamente fala sobre o milênio, né? Ele diz assim, não, mas aí a Bíblia só fala do milênio só em um lugar. Aí ele sustenta que diz que esse acontecimento não é literal, não é real, porque só tem uma passagem lá em Apocalipse que fala, certo? E por que não tem assim embasamento a respeito disso? Que ele diz assim que não crê que possa ser literal, que ele só fala do milênio em Apocalipse, mas não. Nós vemos em várias passagens no Antigo Testamento que fala sobre o milênio no Antigo Testamento, né? Para eles, a prisão de Satanás aconteceu durante o ministério terreno de Cristo, pois o próprio Jesus disse: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Lá em Mateus 12, 29. Então, esse pensamento aqui é um pensamento meio desvirtuado, né? Pode assim até falar, né, a respeito desse tipo de pensamento. Como esta passagem está dentro do contexto de uma expulsão de demônios, né? Nós vemos aqui Jesus expulsando demônios. Ele interpreta dizendo que Jesus amarrou o valente Satanás e por isso os demônios estão sendo expulsos, né? Mas isso não tem cabimento, né? Isso aí é uma passagem que eles colocam a respeito
Jesus foi amarrado quando ele expulsava demônio, mas não tem nenhuma base bíblica a respeito da prisão de Satanás sendo feita nessa época que Jesus ainda estava aqui na terra. Então, quando os 70 retornam do evangelismo, dizem que até os demônios se submetiam ao nome de Jesus, né? Logo em seguida, Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Certo? São passagens. Eles também aqui falam, argumentam que a Bíblia diz em pelo menos 3 passagens que haverá apenas uma ressurreição, né? A ideia de ter 2 ressurreições, uma antes do milênio e outra depois do milênio, parece não ter muita base bíblica, né? Então, dessa forma, eles já salientam esse tipo de ideia que não tem muito embasamento, por isso nós não vamos nos ater muito a esse respeito, certo? Refutando o amilenismo. Aí vamos falar aqui sobre apenas uma passagem bíblica não é suficiente para comprovar o milênio, eles dizem, né? Só aquela passagem lá bíblica, né, que fala sobre o milênio, né, Apocalipse. Então, se tem só uma passagem, então a gente não pode comprovar o milênio, mas isso não é verdade, pois apenas uma passagem fala sobre a Torre de Babel e nós cremos que este acontecimento foi literal, certo? Nós cremos que esse acontecimento ele foi literal realmente, né? E só porque apareceu relatando sobre a Torre de Babel uma vez na Bíblia, nós vamos dizer que isso não aconteceu, que não foi real, certo? Então não tem base do que eles falam sobre que não acreditam no milênio literal porque só fala em uma passagem na Bíblia, mas isso não é verdade. Satanás foi amarrado durante o ministério de Jesus e continua até agora. Outra coisa também que nós vemos que não é verdade, certo? Este argumento não faz muito sentido, pois o texto de Apocalipse 20, verso 3 afirma que ele será lançado em um abismo que posteriormente será selado, ou seja, sua ação será nula durante este período. Então, e que nós vemos aqui, Satanás vai ser preso, mas será durante o milênio que ainda vai acontecer, né? Satanás foi amarrado, né, durante o ministério de Jesus e continua até agora. Outra coisa também que não é verdade, né? Se Satanás tivesse sido amarrado quando Jesus estava na terra, hoje não teríamos a sua ação. Então, se tivesse sido amarrado realmente, Satanás, hoje nós não teríamos a ação dele aí, como estima ele age, né, nas pessoas, né, fazendo a maldade, né, que ele faz. Então nós vemos que não tem embasamento, né, sobre que Satanás está amarrado. Haverá apenas uma ressurreição, dizem eles. As passagens bíblicas que afirmam sobre uma ressurreição, né, não exclui a ideia de 2 ressurreições. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Então eles dizem que haverá só apenas uma ressurreição, mas não, haverá 2, né? Se tem a primeira, claro que vai ter a segunda. Então, a primeira ressurreição e a segunda, como eu falei, lá de Daniel 12:2, né? Atos 24:15, certo? Então, vamos nos apegar nesse capítulo aqui de Apocalipse 20, verso 6, que diz que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, irmãos, os salvos vão ressuscitar, né? Aqueles que estiverem mortos por ocasião do arrebatamento da igreja vão ressuscitar, né? Vão fazer parte da primeira ressurreição. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se tem primeira, significa que haverá segunda, né? Como eu falei. Neste caso, a primeira ressurreição acontecerá antes do milênio e a segunda depois do milênio, certo? Antes do milênio no arrebatamento e a segunda depois do milênio, que será por ocasião de quê? Do juízo final, né? Que os mortos, aqueles que morreram sem Cristo, vão ressuscitar
para vergonha e desprezo eterno. Lá em Daniel 12 e 2. Certo? Agora o pós-milenismo, né? Outra linha de pensamento. O defensor do pós-milenismo afirma que Cristo vai voltar após o milênio, né? Ou seja, vai ter um milênio e depois a volta de Jesus. Para eles, esse período de 1000 anos não é literal. Significa que a igreja vai crescer e influenciar o mundo até chegar o momento que haverá uma grande paz mundial. Então, irmãos, essa linha de pensamento diz que não haverá o arrebatamento, o pré-milenismo, né, o pós-milenismo, né? O pós-milenismo diz que o Jesus vai voltar depois, por isso que é pós, né? Pós-milenismo, Jesus volta depois. E não sendo Jesus voltando no pós-milênio, isso quer dizer que não haverá nem arrebatamento e nem grande tribulação, né? E os mil anos não vai ser real, ele diz também, né? A igreja vai chegar a influenciar o mundo aqui na Terra, né? Durante esses 1000 anos, a igreja vai crescer e influenciar o mundo, mas nós não temos assim aqui não tem muita base a respeito disso. A maioria das pessoas que se converteram ao cristianismo influenciará todas as áreas da sociedade, certo? A maioria das pessoas se converterão ao cristianismo, né? E o cristianismo influenciará todas as áreas da sociedade. Assim eles falam: Cristo não vai reinar fisicamente aqui na Terra, mas vai reinar nos nossos corações. Então é outra linha de pensamento que os pós-milenistas pregam, né? Assim como os amilenistas, né? Os defensores do pós-milenismo acreditam que Jesus volta no final desse período, certo? Final do milênio, né? E uns serão condenados, né? Aqui diz que ressuscita uns para serem condenados e ressuscita outros para morar na nova terra. Então nós vemos aí, né, que há dois tipos, já há um só tipo de ressurreição, e a ressurreição vai ser uns para a condenação, outros para a vida eterna, certo? Eles também pregam que não haverá duas ressurreições. Então, diferença entre amilenismo, né? Diferença entre amilenismo e pós-milenismo. Para os amilenistas, haverá manifestação do anticristo e um período em que Deus vai derramar sua ira antes da volta de Jesus, certo? Haverá uma manifestação do anticristo aqui na Terra, certo? Só que não falam da grande tribulação. E para os pós-milenistas tem uma perspectiva mais otimista em relação ao avanço do evangelho da sociedade. Que eles dizem que o evangelho vai ser pregado, né, bem difundido, vai ser espalhado sobre a terra, haverá paz na terra, né? Só que não tem muito embasamento. Em que se fundamenta o pós-milenismo? Né? Em que se fundamenta? Vamos lá. Aqui fala: para os seus defensores, a grande comissão é um exemplo de que o evangelho vai se propagar com grande poder em todo o mundo. Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Mateus 28, 18 ao 20, né? Então, para os defensores do pós-milenismo, a grande comissão é um exemplo de que o evangelho vai se propagar com grande poder em todo mundo. O evangelho se propagou, certo? Mas que vai trazer, nós vamos ver mais na frente,
que a respeito do que eles falam dessa paz que haverá no mundo, com a expansão do Evangelho, também não tem muita base. Segundo eles, as parábolas sobre o crescimento do reino também confirmam o avanço do Evangelho. A parábola do grão de mostarda, ela é de Mateus 13, a parábola do fermento, né? Mateus 13 também, com relação a essas parábolas sobre o Evangelho. Claro que o Evangelho está sendo difundido em todo o mundo, certo? Mas nós vamos ver aqui, não da maneira que eles estão pensando que seja, né? Os pós-milenistas, na sua linha de pensamento, eles têm essa linha de que haverá uma paz mundial por conta do Evangelho ser propagado em todo mundo. Vamos agora ver, vamos refutar, vamos aqui, numa palavra bem popular, desmentir o que os pensadores do pós-milenismo falam, né? Vamos lá. A grande comissão não significa que o Evangelho vai ser aceito pela maioria, né? Nós sabemos que o Evangelho foi propagado, mas só que a Bíblia diz que muitos, né, entraram pela porta larga e poucos a estreita. Então quer dizer que não será a maioria, mas será uma minoria, certo? Que a igreja não será uma maioria na terra. Isso também tira a ideia de que diz que o mundo vai ser atingido pelo Evangelho e a maioria vai aceitar, mas nós sabemos que biblicamente não vai ser assim. O que pode ser observado ali é que uma afirmação de que Jesus tem todo o poder e que o Evangelho deve ser pregado, mas não há nada que confirma uma conversão em massa. As duas parábolas que falam, né, sobre o crescimento não afirmam que nada sobre o tamanho desse reino, certo? Fala sobre respeito do reino atual, né? Que eles falam que não vai existir um reino literal, mas sim um reino que já está acontecendo. Seria uma interpretação muito simplista afirmar que o crescimento do reino nestas parábolas se refere apenas ao crescimento numérico. Então eles dizem que o reino é isso, o reino milenar, o Evangelho crescendo, sendo difundido, como diz as parábolas do grão de mostarda e do fermento, né? Mas não é uma interpretação correta a respeito do crescimento, somente no crescimento numérico, certo? Não fala sobre isso, mas sim também no crescimento da parte espiritual, certo? Não só de números. A visão otimista dos pós-milenistas sobre o avanço do Evangelho não condiz com a realidade, ou seja, não está correto. O próprio Jesus disse que a porta estreita é que conduz à vida eterna. A porta estreita e a porta larga é o que conduz à perdição. Então Jesus disse que muitos entram pela porta larga, né? Além do mais, no fim haverá muita perseguição e a apostasia será grande. Ou seja, as pessoas vão se apostatar da fé, o amor de muitos se esfriará, né? Lá em Tessalonicenses, em Timóteo, né? Em Mateus 24, né? O amor de muitos vai esfriar. Então, a perseguição e o abandono da fé também vai acontecer nos últimos dias. Então agora, irmãos, vou falar sobre o pré-milenismo. Aí é o que, né, nós, nossa linha de pensamento aí, da Igreja Assembleia de Deus, da maioria da comunidade evangélica, né, dos evangélicos, tanto no Brasil quanto também no exterior, né, acreditam que o que realmente vai ser e acontecer. Falar sobre o pré-milenismo. Conceituando o pré-milenismo, vamos lá. Conceituando o pré-milenismo. O pré-milenismo
aqui ele prega que o milênio é literal, é real, certo? Haverá um período de 1000 anos que vai acontecer aqui na Terra após o retorno de Cristo em glória e o tribunal das nações. Então, irmãos, como eu falei, né? Como foi lá na ordem, que a igreja é arrebatada, certo? Aí Jesus vai reinar em glória no céu, né? Ele vai dar a recompensa aos que foram arrebatados, e a igreja nesse período vai estar no céu, no período da grande tribulação, né? A igreja é arrebatada, tem a grande tribulação, e depois da grande tribulação, aí Jesus Cristo virá em glória, certo? Vai julgar as nações. Que nações são essas? As nações que serviram a Israel, certo? Que foram boas para com Israel, as nações amigas, certo? Que são são as ovelhas, né? E os bodes são aquelas nações que foram inimigas. Então, Jesus vai direcionar, né, elas, as nações que foram amigas, para o milênio, né? Quando ele diz lá, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então vai ser o tribunal das nações. Isso aí nós vamos ater lá na frente, certo? Não vamos nos ater muito, só estou dando uma explicação rápida a respeito disso. Então Cristo vai reinar fisicamente juntamente com os salvos, né? E Satanás será amarrado para não enganar as nações. No Apocalipse 20, verso 13. Então, isso realmente que nós cremos que vai acontecer e que é o que mais se embasa nas Escrituras, certo? Então, é isso que vai acontecer. Os sobreviventes da grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, também participarão do milênio aqui na Terra, certo? Então, nós sabemos que o milênio vai acontecer depois da grande tribulação, e durante a grande tribulação haverá pessoas que vão ser salvas, certo? Os que morreram não aceitando a marca da besta, né? Eles creram e verdadeiramente Cristo era o Salvador deles, né? Mesmo ter ficado aqui na terra, não ter sido arrebatado, mas vão ser salvos. Ele não tinha adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está na Apocalipse 20, verso 4. Então, um versículo que prova que aqueles que estiveram na grande tribulação vão ser salvos, né? Os que não aceitaram a marca da besta. Este ponto é criticado pelos amilenistas. Para eles não faz sentido pessoas com o corpo glorificado viver juntamente com aqueles que não tiveram a glorificação do corpo ainda. Mas no milênio vai acontecer que a igreja ela vai reinar, certo? A igreja ela vai passar por uma transformação. A Bíblia diz que durante o arrebatamento da igreja, aquele que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, os nossos corpos vão ser semelhantes ao de Cristo. Então Cristo ressuscitado, né? Cristo ressuscitou. Então nossos corpos serão semelhantes ao de Cristo. Corpos glorificados, não sujeitos mais à morte, nem a adoecer, nem a sentir mais dor. São corpos perfeitos, certo? Ele diz, os amilenistas que dizem que não haverá milênio, ele diz assim, como é que pode acontecer o milênio se vão viver juntamente pessoas que não têm corpo glorificado com os que tiveram? Porque no milênio, lá na frente nós vamos explicar direitinho a respeito do milênio. No milênio também não foram a julgamento das nações, daquelas nações que foram amigas de Israel, né? As pessoas que estarão no milênio na terra, diz a Bíblia que durante o milênio as nações irão visitar Jerusalém.
certo? Então serão nações que não foram glorificadas, tiveram seus corpos glorificados. Por isso que eles dizem que não tem cabimento pessoas como a igreja, por exemplo, ter os seus corpos glorificados, viverem juntos com pessoas que não tiveram os corpos glorificados. Mas aí eu lhe pergunto, e Jesus? Jesus não viveu depois da ressurreição dele? Ele não esteve com o seu corpo glorificado durante ainda 40 dias na terra? Não é verdade? Ele não esteve no meio. Muitas testemunhas viram Jesus depois que ressuscitou e ele não estava no meio convivendo. Então isso mostra que esse ponto de que eles criticam os amilenistas, de que os que têm corpo glorificado não podem viver com aqueles que têm o corpo não glorificado. Isso não é verdade. Jesus viveu juntamente com as pessoas, né, com os apóstolos, com as pessoas durante 40 dias aqui na terra com seu corpo glorificado, certo? No entanto, o próprio Cristo viveu na terra com o corpo glorificado durante 40 dias. Aí nós vemos aí, né, como eu falei. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 3, né? Jesus ressuscitando, no caminho de Emaús, né? Nós vemos aí essa passagem aí que Jesus apareceu lá, né? No caminho de Emaús, e teve também Jesus lá com seus discípulos, né, com os apóstolos à beira-mar também. Aquela oportunidade que teve, que perguntou a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Ali foi aquele momento ali que os apóstolos tiveram aquele momento com Cristo depois da sua ressurreição. Há dois tipos de pré-milenismo: o pré-milenismo dispensacionalista, né, pré-tribulacionista, certo? Ou seja, eles veem que o arrebatamento será antes da grande tribulação. E tem o pré-milenismo histórico, pós-tribulacionista, ou seja, eles dizem que o arrebatamento só vai ser depois da grande tribulação, certo? Então, e tem essas linhas de pensamento. Os pré-tribulacionistas. O que é o pré-tribulacionista? O tribulacionista, como eu falei, são aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Pré significa antes, certo? Então eu creio, e a Igreja Assembleia de Deus crê, que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Quando começar, Jesus vai vir buscar a igreja, certo? Os pré-milenistas, dispensacionalistas e pré-tribulacionistas acreditam que Jesus vem de forma secreta antes da grande tribulação. Como eu falei, tem o arrebatamento, né? Tá aqui, ó. O arrebatamento, né? Aí tem a grande tribulação, né? A grande tribulação, um período de 7 anos. Aí tem a vinda de Jesus em glória, né? Aí depois tem o que? Tem o milênio, né? Que é a continuação, porque não tem aqui na ilustração. Tem a vinda de Jesus em glória, depois tem o milênio, né? E depois o julgamento e por fim a vida eterna. Então nós vamos aqui, ó, período de 1000 anos, né? Aqui, ó, depois desse período, Jesus vem em glória, lança no lago de fogo a besta e o falso profeta, né? Ressuscita os salvos e institui o reino milenar. Então tá aí, né? Depois da vinda de Jesus em glória, tem um período de 1000 anos, né? Aí é o milênio, né? Aí depois não sei o que, novos céus e nova terra, certo? Entenderam? Os pós-tribulacionistas são aqueles, como o nome próprio diz, pós, que a igreja só vai ser arrebatada depois da grande tribulação, certo? Pós, depois, né? Os pré-milenistas históricos, pós-tribulacionistas, acreditam que Jesus vem após a grande tribulação, certo? Então, ou seja, não haverá um evento chamado arrebatamento da igreja, somente a vinda de Jesus em glória. Então, o período atual da igreja, né?
aqui, segundo eles dizem, né, os pré-milenistas históricos e pós-tribulacionistas, né? Ele diz que tem o período atual da igreja, depois o período de 7 anos, né, da grande tribulação, e a vida de Jesus de glória depois da grande tribulação. Então a igreja vai passar por esse período todo, né, da grande tribulação, e Jesus só vai vir depois dos 7 anos de grande tribulação. Assim eles pregam, né? Essa diferença entre eles acontece porque o pré-tribulacionista acredita que Deus ainda tem um plano com Israel, certo? Pré-tribulacionista, nós assim acreditamos, né? Para ele, Israel é diferente da igreja. Assim, o Todo-Poderoso vai tratar com os judeus durante a grande tribulação. Então, nós cremos assim, né? Que haverá um momento em que Israel vai, por não ter acreditado no Messias, né? Que o próprio Israel crucificou o Messias, né? Os próprios judeus crucificaram o Messias, porque não acreditaram que Jesus era o Messias vindo de Deus. Então eles o crucificaram. Mas só que haverá um momento em que Israel vai, na grande tribulação, vai clamar ao Todo-Poderoso, o Messias, então o Messias virá. Então ele vai tratar, nós cremos assim que Deus ele vai, né, tratar com Israel, para que Israel ele realmente reconheça que Jesus é o verdadeiro Messias. Assim o Todo-Poderoso vai tratar com os judeus durante a grande tribulação. Então, vai ser um momento de tratamento, né? Eles vão passar mesmo um arroxo muito grande, para depois eles verem que realmente eles tinham matado o Messias, e que verdadeiramente o Messias era Jesus Cristo. Os pós-tribulacionistas acreditam que Deus não tem mais nada a tratar com Israel, somente com a igreja, né? É o que eles falam. Neste caso, a igreja é o novo Israel de Deus e os crentes passam pela grande tribulação. Então, os pós-tribulacionistas, né? Diz que vai ser depois da grande tribulação, a vinda de Jesus. Eles acreditam que não tem essa separação de Israel com a igreja. Vai ser tudo uma coisa só, um povo só. Dizem que a igreja é o Israel, o novo Israel, né? E vão passar por a grande tribulação. Mas nós sabemos que e cremos que Deus ele vai tratar com Israel, certo? Ele vai tratar com o povo judeu para que assim reconheça que Jesus é o Messias, certo? Então é isso que nós trouxemos para vocês hoje, certo? Sobre algumas linhas de pensamento, certo? Sobre a escatologia. E vamos concluir, diante do que foi estudado, podemos concluir que qualquer denominação que leva a sério a palavra de Deus acredita que um dia Jesus vai voltar. Não importa muito se ele vem antes da grande tribulação ou se vem depois. Não importa muito se tem milênio ou não. O importante é que ele vai cumprir sua promessa, né? E, entretanto, defender uma visão fundamentada na Bíblia nos deixa confortáveis com relação às promessas da volta de Jesus. A interpretação pré-milenista enfatiza o fato de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Dessa forma, temos que viver sempre na expectativa do seu retorno, certo? Então fica para nós esse ensinamento, certo? Eu sei que é um pouco assim difícil de compreender, mas eu acho que deu para você compreender mais ou menos que nós cremos, né, que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, que haverá um milênio, certo? Satanás vai ser preso durante esses 1000 anos, que depois disso, né, Jesus Cristo vai, né, reinar com a igreja, vai estabelecer um novo céus e nova terra. Isso nós vamos ver mais detalhado lá na frente, certo? As lições vão detalhar evento por evento. Então não adianta a gente, né, já foi bem detalhado aqui a respeito disso.
E que nós temos agora é agradecer a Deus e orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Eu te agradeço por hoje, né, nós temos aprendido mais algo da Tua Palavra. Tu possa estar, Senhor, dando aos Teus filhos, ó Deus, a compreensão da Tua Palavra, das Tuas Santas Escrituras, para aprendermos, Pai, ó Deus, um pouco da Tua Palavra, aprendermos algo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, muito obrigado. Só tenho que te agradecer, Senhor, por até aqui Tu nos ter nos ajudado. E assim guarda também os nossos, a Tua igreja, em cada lar neste momento, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te oro e te agradeço. Amém. Então, irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, certo? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Quem crê diz amém, certo? A paz do Senhor Jesus. Até a próxima lição. A próxima lição vai ser sobre o dispensacionalismo. Muito importante, certo? Antes de nós entrarmos nos eventos escatológicos, nós vamos falar sobre o dispensacionalismo. É um tema muito importante, tá certo? Então, que até lá, querendo Deus, em nome de Jesus, estaremos juntos.